Então, nós estamos aqui com um guarda-roupa, né, um guarda-roupa de portas de abrir, né, dobradiça. E esse guarda-roupa ele foi feito de um jeito que o cliente ficou em dúvida do que faria aqui embaixo e não fez. Já está usando e agora resolveu que vai fazer as gavetas. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, né, para poder deixar bem explicado como fazer um gaveteiro, como botar um gaveteiro dentro do armário. E para isso acontecer, precisa ser feito da seguinte forma. Esse armário, ele tem porta de abrir, né? Então, vou colocar o metro aqui. Ele tem as dobradiças e o que que acontece? A porta, a gaveta, quando ela for abrir, aqui, ó, se a gente colocar aqui o metro, ó, a dobradiça ela rouba ali mais ou menos uns 2 centímetros. Então, o que que acontece? Se eu olhar para baixo aqui, para explicar, primeiro nós vamos ter que prender, pelo menos eu faço dessa forma. Vamos prender uma madeira aqui assim e outra lá no final. Ali também a mesma coisa. Vamos prender uma madeira aqui e outra lá, que eu gosto de fazer ela mais ou menos com uns 4 centímetros. Aí essa madeira, ela tem que ser recuada aqui uns 9 centímetros mais ou menos, para dar o espaço da dobradiça. Então essa madeira, ela é colocada aqui, ela é parafusada na lateral, e aí por cima dessas duas madeiras vem um outro MDF inteiro, que é onde nós vamos prender as corrediças, né? E aí o que vai acontecer? Quando a gaveta abrir, ela não vai abrir arrastando na porta, ela vai abrir se distanciando da porta um pouquinho. E também passando pelas dobradiças. Entendeu então? Então basicamente é isso, ó. Vai ter duas madeiras em pé ali. Madeira que eu chamo de MDF, né? Esse armário é de MDF branco. Nós vamos fazer aqui de MDF branco. Madeira aqui, madeira lá. Aqui, aqui. Depois uma inteira e uma inteira. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Por exemplo, deixa eu ver aqui qual é a profundidade desse armário. Esse armário mede 55 de profundidade. Essa madeira, eu gosto de fazer ela 4 centímetros recuada. E aí, por exemplo, se aqui tem 55, essa peça, né, que eu gosto de fazer de MDF de 15 milímetros, ela vai ter 51, que é para ter 4 de recuo. Porque a gaveta, ela vai ela vai entrar, né, nós vamos colocar a corrediça telescópica e a gaveta, ela vai ter uma frente de gaveta sobreposta que vai bater em cima da lateral ali, em cima da lateral ali. E ela já tem 18 milímetros, que é praticamente 2 centímetros. Então vai fazer com que ela fique recuada 2 centímetros da porta, né? E aí eu gosto de fazer ela de um jeito que ela fica já com uma folga de 3 centímetros para enfiar a mão fácil para abrir. Não tem puxador, só ter a folguinha mesmo para abrir. Então o que nós precisamos fazer? Duas madeiras ali, duas madeiras ali. Uma lateral inteira, uma lateral inteira. E aí fazer as gavetas. E as frentes, né? E depois só trazer aqui as madeiras, parafusar no armário, parafusar lateral. Já vim com as corrediças já parafusadas para adiantar o trabalho. E colocar isso aí para funcionar, tá bom? Agora, é importante, eu vou tirar aqui a medida para poder levar para a fábrica, da altura do vão, da largura do vão, da profundidade ali, né, que eu já vi que é 55. Só que é o seguinte, ó, essa medida ela é muito importante ser tirada com um metro como esse aqui, ó. A gente chama de metro sueco, tem o amarelinho também. Ele é um pouco caro, ele custa mais ou menos uns 100 reais, ou mais, uns 130 talvez. Mas ele é um metro que essa peça dificilmente se desloca dessa. Então ele é muito preciso, ele é muito rígido com cada milímetro, né? Então, porque o que acontece? A folga da corrediça para a lateral tem que ter uma folga milimétrica acertada
porque se essa folga ficar errada, a gaveta vai funcionar mal. Entendeu? Então essa medida tem que ser bem certinha, né? Na largura ali, ó, é bom fazer um somatório, né? Coloca 1 metro e dá um risquinho, pega ali o restante, soma. Aí a altura e a profundidade não é tão importante assim não, mas a largura, por causa da folga da corrediça, ela é muito importante, tá bom? Então vamos pegar a medida aí, né? Aí vai ficar assim a medida, ó. Então, agora que eu fiz aqui a parte teórica, né? Fiz o planejamento do que a gente precisa fazer para poder fazer assim um desenho, né? Ó, desenhei aqui os gaveteiros, que são as partes que eu vou parafusar na lateral do armário por dentro, né? No caso aqui as gavetas, 5 gavetas, fiz o desenho delas aqui. Necessariamente não precisa se aprender a fazer um desenho em 3D assim, certinho não. E aqui as frentes de gavetas que vão ser parafusadas nelas aqui. Depois nós vamos fazer furos nas gavetas aqui para parafusar essas peças aqui para dar um melhor acabamento. Aqui a gaveta está sendo vista de frente, né, com várias emendas, né? Essa emenda aqui, nós vamos parafusar ela pela lateral aqui, ó. Eu vou dar um parafuso aqui no meio, que depois a corrediça vai ser colocada aqui. Então a corrediça vai tampar esse parafuso e depois eu vou dar mais um aqui em cima. E aí o fundo está aparecendo aqui. As laterais, pedi aqui para ser feito um rasguinho do lado, que eu chamo aqui para o fundo vir. E aí não ficar uma emenda na lateral aqui, porque a lateral vai aparecer. Então a gente elimina essa emenda na lateral aqui. E aí a frente da gaveta aqui e o gaveteiro. Esses são os desenhos. Só para eu poder colocar as medidas neles e aí partir para fazer a lista de material que precisa ser cortada. Essa lista, para quem tem fábrica, a pessoa pode cortar. E para quem não tem fábrica, aqui fez um romaneio também, ó. E para quem não tem fábrica, pode ser pedido para uma loja cortar, que a loja corta e entrega. Inclusive, entrega com as bordas fitadas, se você pedir. Então, por exemplo, aqui ó, eu botei uma sigla, fita F1BG, fita em uma borda grande. Essa peça aqui, ó, para botar fita de borda aqui, ó, uma borda grande. Que essa peça tem 89,9 de altura por 51, né? A borda grande é essa aqui, certo? Então assim, eu vou ter que chegar no armário. Essa cantoneira aqui, eu fiz dessa forma porque eu vou bem exatamente como está desenhado aqui, ó. Essa peça vem pela frente, aí essa menor aqui de trás eu parafuso nela por trás, e aí eu venho nessa aqui e parafuso por trás, para que não apareça parafusos pela frente, e aí eu já tenho a face branca. Que aí eu parafuso essa peça no armário, e aí depois eu venho aqui, ó, no gaveteiro, aí eu vou dar uns parafusos aqui que depois vão ser escondidos pela própria gaveta, né? E aí o que acontece? Essa peça larga aqui, aí as medidas estão aqui embaixo, ó. 4 centímetros é o espaçamento. 15 milímetros é essa peça. Aí depois vem 1,3 é a folga da corrediça para a gaveta. E aí a gaveta vai ter 76,6, como já está aqui, ó, 76,6, a largura da gaveta. Pronto. Aí depois vem outra folga de 1,3 da corrediça, 15 milímetros desse gaveteiro e 4 centímetros do afastamento. Lembrando que o 4 centímetros do afastamento é porque o armário tem as dobradiças, né? Quando você abre o armário, tem a dobradiça fazendo volume. Então a gaveta tem que abrir desviando das dobradiças, senão elas vão pegar a frente da gaveta vai bater na dobradiça da porta lá. Então eu fiz esse romaneio aqui, ó, 2 peças. Aí eu respeitei a medida lá, né? O armário tem 90 de altura. Eu tirei 1 milímetro para ficar tranquilo. Coloquei 89,9 na altura. Já na profundidade, tá vendo? 4,51. Por dentro do armário lá tem 55. Então eu vou dar 4 de folga, porque essas frentes de gavetas aqui tem 18 milímetros, né? A gente pode arredondar para 2 centímetros. Vão ser parafusadas na frente da gaveta. Quando a gaveta fechar, elas vão bater em cima dessa borda aqui.
Então, desses 2 centímetros, elas vão ocupar mais 2. E aí elas vão ficar afastadas 2 centímetros da porta do armário, quando o armário fechar, né? E então assim, eu coloquei, ó, as duas peças maiores aqui, ó, duas peças de 89,9 por 51 são as duas peças, já tem que ser fitado aqui a borda da frente. E depois essas pecinhas aqui, ó, 8 peças e 4. É porque essa aqui eu pedi com 4. Aí essa que está aqui, ó, 4 também. Então duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, 8. Tudo com 89,9. E 4 com 2,5, que é essa pequenininha de dentro aqui, ó. Certo? Aí com esse romani aqui eu monto os gaveteiros. Chego lá no armário, parafuso as cantoneiras primeiro lá e depois parafuso as duas laterais. Só que essas laterais, quando eu for levar, eu já vou com as corrediças já presas nela. Depois eu vou explicar como o cálculo, né, para já prender as corrediças nas posições certas. Agora vindo para a gaveta. A gaveta, eu desenhei aqui a gaveta, eu vou fazer 5. Né? Para chegar à medida da gaveta, eu fiz assim. Ó. Eu achei que mais ou menos 15 centímetros, 14, seria uma boa altura de gaveta. Então, aí deu 5 gavetas naquele vão ali. E aí eu quero fazer uma coisa que é muito prática, não precisa de puxador, que é dar um afastamento de uma frente para outra de 3 centímetros. Aí se enfia a mão ali e puxa. Até para ventilação é bom também, né? E aí, o que eu fiz? Peguei a altura, dividi por 5 e aí diminuí 3 centímetros. Aí eu encontrei 14,9. A gaveta, ela vai ficar atrás da frente de gaveta. Então, ó, 14,9 é a altura da frente. Então, a gaveta diminui só um pouquinho, ficou com 14. E aí eu vou parafusar a gaveta no meio da frente da gaveta. Então, a frente da gaveta, ela vai ficar passando um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Se a pessoa enfiar a mão por baixo e pegar, ela abre, e por cima também ela abre, né? Então eu descobri a altura da gaveta. A profundidade, a corrediça, né? Ela é vendida de 5 em 5 centímetros. 40, 45, 50, 55. Então eu preparei a coisa toda para fazer ela com 50, né? Porque lá ó, o gaveteiro tem 51, né? A frente aqui, ela vai bater por cima do gaveteiro. Então, a gaveta, ela vai ficar desencostada do fundo do armário lá 1 centímetro. Né? Então, a gente está aproveitando o máximo até o final lá. Aí colocamos o 50. Agora, a largura é o 70,6, né? Que a gente já tinha descoberto aqui. Ó. O vão que vai ficar é 73,2. Mas aí dando uma folga de 1,3 do lado e 1,3 do outro, né? Total de 2,6, é o que fica perfeito aí para a gaveta, para a corrediça, para a gaveta funcionar. Esse 2,6 também pode ser 2,5, também funciona perfeito, tá bom? Aí é isso. Aí agora a gente só tem que cortar esse material, colocar as fitas de borda, né? Aqui, ó, na gaveta, ó, são 5 gavetas, então, ó, 10 peças de 50 por 14, são essas laterais aqui. Muita gente na marcenaria chama de lenço, frente a essas laterais aqui. Aí botei, ó, fita, uma borda grande, é a borda de cima aqui. Essas duas aqui, ó, 66,9 por 13, é a frente e a traseira, que eu vou parafusar pelo lado. Só que os lenços aqui, ó, tem que ser feito um rasguinho na serra aqui para o fundo entrar, só para não aparecer a emenda lateral. E aí o fundo eu parafuso por lado. Fiz ele com 6 milímetros por baixo, né, parafuso por baixo. Fiz ele com 6 milímetros. Então, aí é isso. Aí depois que eu montar a gaveta, eu posso pegar a frente da gaveta aqui, ó, já parafusar na gaveta, parafusar exatamente no meio da altura e no meio da largura. Aí a frente vai passar para fora aqui. Tá vendo? Ela tem 75, ela tem um pouco menos de 5 centímetros a mais que a gaveta. Ela vai ser maior para cá e maior para lá. Maior para cima e maior para baixo. E aí depois a gente vai colocar ali as corrediças, né, parafusar as corrediças ali. Na gaveta eu vou parafusar a corrediça no meio aqui, ó, da gaveta. E aí parafuso ali. E aí basicamente é isso. Aí eu só vou precisar chegar no armário,
parafusar as cantoneiras no armário, aí eu parafuso os gaveteiros que já vão estar com as corrediças, aí é só encaixar as gavetas e fica pronto o trabalho. Tá legal? Para poder já definir, né, as posições das corrediças. O que eu fiz aqui? Ó? A linha preta é como se fosse a peça do gaveteiro sendo vista de lado, né? 51 de profundidade e a altura aqui de 89,9, que na verdade lá tem 90, eu só botei 1 milímetro a menos para ela entrar tranquilo. E de azul, a gaveta. Aqui é a frente da gaveta, batendo por fora do gaveteiro, e a gaveta dentro do gaveteiro. Né? Aí o fundo, né? A traseira, a frente, ela está 1 centímetro desencostada do fundo do armário. E todas as folgas, ó. Embaixo eu coloquei 5 milímetros da frente para o rodapé do guarda-roupa. E aí todas elas vão ter 14,9. E uma folga de 3 centímetros para a pessoa enfiar a mão e puxar. E aí a medida também atrás das gavetas. A gaveta fica a 1 centímetro da parte de baixo, aí ela tem 14. 3,9, vem a outra, 3,9. Por que 3,9? Porque o 14,9 da frente, né, e a gaveta tem 14, dá 9 milímetros. Eu vou deixar 5 milímetros aqui embaixo e 4 milímetros aqui em cima. Então aqui tem 5 embaixo e 4 em cima, com os 3, 3,9. E aí o que eu fiz aqui? Eu vou botar a corrediça no meio da gaveta, exatamente no meio. Então, por exemplo, 14, a metade disso é 7. 7 mais 1 significa que de baixo até o meio dá 8. Aí fiz o mesmo somatório aqui, ó, somei mais 7 mais 3,9. Deu 25,9. E aí por aí foi. Então eu fui descobrindo as alturas do meio da gaveta número 5 para baixo, o meio da gaveta número 4 para baixo, o meio da 3 para baixo e por aí foi. Aí encontrei essas medidas. 25,9, 43,8, 61, por último ali, né, o 79,6. Aí é isso. Aí quando eu tiver com as peças prontas, cortadas e fitadas, com as gavetas montadas e tudo, aí eu vou prender as corrediças no gaveteiro, prender as corrediças nas gavetas e aí vou levar lá pro armário para fazer a instalação. Aí é isso. Então aí aqui essas são as peças, né, que do gaveteiro. Nós cortamos aqui na fábrica, né, mas só que isso aqui hoje em dia, se você pedir, a loja te entrega. Só não sei se a loja entrega isso aqui, ó. Isso aqui nós fizemos aqui. São as laterais das gavetas para o fundo encaixar aqui. Mas, por exemplo, essa coisa assim, ó, de cortar e entregar fitado assim, a loja normalmente faz. Tá vendo, né? Ficou desse jeito aí. Seguinte, ó. Aqui eu uso as próprias peças da gaveta mesmo, só para poder fazer um nivelamento aqui, porque como tem esse calço, né? Aí eu coloco ela aqui assim. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um furo, que o furo tem o tamanho do parafuso. Porque tem gente que fura só um pouco, tem que furar tudo. E aí eu vou dar um furo aqui, que a corrediça mesmo vai cobrir esse parafuso. E aí só para reforçar eu vou dar mais um aqui em cima. Entendeu? Então eu só preciso, ó, alinhar aqui e furar. Bom, aí furando aqui, eu dou um parafuso de 45 centímetros. Aí é só parafusar direto, eu encosto direitinho aqui, ó. E aí ele fica certinho. Esse aqui a corrediça vai cobrir ele depois aqui. O de cima não, aí o de cima eu vou colocar um adesivo. Aí eu venho aqui, ó, alinho certinho, dou o furo. E aí eu venho com parafuso. Mesma coisa aqui.
Agora, agora eu vou fixar as corrediças. E aí é o seguinte, como são 5 gavetas, né? A gente coloca aqui as corrediças bem no meio aqui, ó. Aí ela vai cobrir esse primeiro parafuso do meio aqui, né? Normalmente nós damos um risco no meio aqui assim, ó, e colocamos ela. Mas aí eu fiz o seguinte, como eu já tenho aqui já as medidas certinhas, eu cortei essa peça aqui. Aí eu vou só apoiar a corrediça aqui, ó. Porque essa peça já tá, né? Ela já tá colocando a corrediça no meio da medida. Certo, prendi aqui agora a corrediça, né? Aí agora eu vou fazer uns furos aqui para poder prender a frente da gaveta. Pronto, aí aqui, para eu prender aqui a frente da gaveta, eu vou só dividir as medidas no meio exato, tanto na largura quanto na altura da frente da gaveta. Esse furo que eu fiz aqui, eu uso esse furo aqui que é bem largo, esse parafuso aqui que ele tem essa cabeça maior, porque aí eu consigo lá na casa do cliente, se tiver que ajustar a frente um pouquinho, eu afrouxo o parafuso, mexo na frente e aperto o parafuso, e aí funciona como uma regulagem. Pronto, é isso. Tá feita aí a gaveta, né? Só dar uma limpada nela agora. Aqui no parafuso eu vou botar um adesivozinho aqui. Aqui também tem umas tampinhas para botar. E aí fica legal. Bom, aí aqui é o gaveteiro. Eu coloquei aqui como número 2. E aquelas medidas que eu peguei antes, né? Eu só passei para cá, tá vendo? Passei os riscos, né? E aí vou colocar a corrediça aqui. A corrediça, ela vai ser presa assim, ó, exatamente no meio do risco que eu dei, ó, dessa forma aqui. Aí aqui eu coloco ela para dentro assim uns 3 milímetros, mais ou menos, né? Aí só dá os parafusos no risquinho ali, ó. Aí eu vou colocar aqui as corrediças agora. Então ficou assim, né? O gaveteiro 2, né? As corrediças presas, né? Um pouquinho para dentro, ó, um pouquinho para dentro. Aquela cantoneira vai ser isso aqui, ó. Porque essa cantoneira aqui, eu vou parafusar no armário. Aí depois eu vou vir com esse gaveteiro, vou vir por cima e vou parafusar na cantoneira. Porque aí ela vai dar esse afastamento aqui, por causa da dobradiça, né? Que a dobradiça tá aqui. Para poder a gaveta abrir aqui assim, né? Aí é isso, aí ficou dessa forma aí. Então, aí eu prendi, tá vendo, as cantoneiras, né? Elas estão presas assim, ó, justamente porque agora o gaveteiro vai vir em cima delas. Aí ela dá esse afastamento para poder a gaveta passar pela dobradiça aqui.
Tem outra aqui também. Aí é isso. Pronto, é isso. Aí agora foi colocado, né, os gaveteiros, né? Aí eles foram, né, parafusados, ó, por aqui assim. Tá vendo? Outro parafusinho aqui, tem outro lá embaixo. Tá vendo? É isso, é pela corrediça que a gente vê, ó, tá vendo? Ela passa muito afastada da dobradiça, ó, que tá aqui assim, ó. Aí a gaveta, quando abrir, ela vai abrir passando bem, ó, tranquilo, bem longe da porta, né? Aí ficou aí dessa forma. Pronto, é isso. Coloquei as gavetas, né? Aí fica... Quando fecha o armário, ó, tem a porta ali, né? Esse armário tem porta de vidro. Aí fica transparente, né? Aí quando abre, ó, como tem as dobradiças, aí a porta abre assim. A gaveta, né? Aí ela abre até de forma... Ó, ela passa com um certo conforto da dobradiça. Tá vendo aí? É isso. E aí quando as gavetas foram colocadas, né, respeitando aquela medida, já ficou todas as folgas certinho. Folga que eu considero de 3 centímetros, tá vendo? Entra uma mão, ó, tranquilo, fácil, ó, para poder abrir. Também tem pega por baixo, se for o caso. E é isso. Gaveteirozinho. 5 gavetinhas, um espaço bom para usar. E é isso.